Opa, e aí, tudo bom? Aqui é o professor do cabeleireiro e nesse vídeo aqui eu quero te falar sobre as medidas que você pode utilizar para você fazer os cortes com a tesoura. A medida que você vai usar no crânio do seu cliente masculino. A medida que você usa no crânio masculino é uma para você cortar com a tesoura e a medida que você usa para cortar em um crânio feminino é outra também. Então eu vou te mostrar a medida que você deve ter em mente, que você deve pegar o cabelo, a quantia e a direção que você deve pegar o cabelo em mechas com o dedo, né? Essa mecha você vai ter a quantia que você vai conseguir pegar para você fazer um corte proporcional, não pode ser muito grossa. Você vai ter a distância para você pegar, também não pode ser muito distante, elas têm que ser bem próximas, que é para elas se emendarem uma com a outra, isso é, para elas ficarem bem pertinho uma da outra, para elas irem ficando da mesma altura. E a altura que você vai pôr nessa mecha, o comprimento, você vai controlar pelo seu tato. Você pega na cabeça do cliente e faz um movimento para você calcular o tanto que você vai levantar o dedo. Para você saber isso, você corta primeiro uma mecha guia. Se você é iniciante, né, você corta uma mecha guia, depois você pega a outra bem próxima e levanta até a altura que você vai cortar. E você vai visualizar a sua mecha que você cortou por primeiro e você vai cortar da mesma altura e aí você segue a sequência, você segue fazendo esse movimento, aplicando o corte de acordo com a mecha guia. Depois que você já tiver muito tempo cortando, que você já for bem craque mesmo, já tem bastante experiência, você nem vai precisar de mecha guia, só pelo tato, quando você suspende a mão, que você puxa o cabelo, você sente o tanto que você vai cortar, o tanto que você vai deixar de comprimento, mas a mecha aqui ela sempre está presente na visão do profissional. Então eu vou te mostrar aqui nessa cabeça de boneca aqui como é que você vai entender isso. Olha só, esse desenho aqui ele significa que eu apliquei uma sequência de alturas aqui nessa lateral. Vocês não estão vendo o cabelo aqui, mas você deve imaginar. Vamos supor que eu apliquei aqui o 2, o 3, o 4 e o 5. O que acontece? Esse cabelo ele vai chegar aqui, olha, nesse formato aqui, ó, entendeu? Ele vai dar uma abertura nesse canto aqui, ó, nessa parte aqui, ó, entendeu? Aonde as pessoas chamam de aresta, ou chamam de coroa, ou chamam de ferradura, entendeu? O cabelo chega aqui no final dessa lateral aqui, nessa altura aqui, ó, onde está meu dedo aqui, ó, entendeu? E aí, dessa altura que eu cheguei aqui no final da lateral, eu vou pegar, né, com os dedos aqui, ó, entendeu? Eu vou pegar as mechas com o dedo para me cortar. Então, essas listinhas de atravessada que significa a distância que eu vou dar os cortes, entendeu? Eu dou um, dou o primeiro aqui, ó, o segundo aqui, o terceiro aqui, o quarto aqui, o quinto aqui, o sexto aqui, o sétimo. Então, eles são bem próximos um do outro, entendeu? E quando você for cortar, você tem que ter a noção do ângulo que você vai cortar, entendeu? Qual é a posição que você vai dar esse corte, entendeu? O dedo em pé, mais inclinado, porque você vai ter que arrodear a cabeça do cliente. Você vai sair daqui e vai chegar aqui nesse outro lado, entendeu? Então, nesse percurso aqui, olha, dessa distância daqui para cá, de um lado para o outro, tem vários cortes para você dar, porque você não consegue dar um corte muito grande, entendeu? Então, por isso que eu fiz essas várias marcas aqui, olha, que é para você saber que você vai dar vários cortes, olha, entendeu? Começa bem pé na lateral, depois vai inclinando, entendeu? Até você chegar a estar bem inclinado no centro da cabeça, entendeu? E você vai levando até o outro lado, para você emendar com a sequência que você colocou com a máquina. Então, tem gente que começa aqui pelo meio, não tem problema nenhum, entendeu? Importante que, veja só, você começou numa linha horizontal, depois você vem, conforme você for chegando aqui na curva da cabeça, você vai inclinando a linha, né? Para você chegar a deixar o corte em pé aqui, assim, ó, no lado reto, combinando aqui, entendeu? Então aqui, olha, tem vários cortes que você vai dar, entendeu? Olha só quantos cortes você vai dar em cima do topo, entendeu? São vários. E quanto mais perfeito você dá esses cortes aqui, mais certinho fica, entendeu? Então quer dizer que essas aqui são as distâncias que você vai pegar as mechas, entendeu? Essas aqui são as distâncias que você vai pegar as mechas. A altura, quando você pega a mecha, é a altura que você vai definir aqui o comprimento. Vai depender muito da sua escolha. Você pode cortar na altura do seu dedo, você pode colocar o seu dedo para você levantar aqui, ó, controlar o tanto que você quer subir, entendeu? Para você dar. Então,
Quando você escolhe uma medida, essa medida você vai levar até lá atrás. Vamos supor que eu escolhi essa medida aqui, então esse dedo vai servir de base para mim controlar. Então eu coloco aqui na frente, desse jeito aqui, olha só. Eu coloco aqui na frente, entendeu? Ó, deixa eu ver do outro lado aqui. Então eu coloco aqui na frente essa altura, olha, meu dedo está apoiando aqui para me escolher a altura que eu quero dar aqui, ó, na mecha, olha só, entendeu? Eu controlo assim, ó, posso colocar os dois dedos e controlo aqui. Então quando eu escolho uma altura e eu dou o primeiro corte, essa mecha aqui vai servir de guia para mim, então eu consigo ir, né, com esse movimento até, mesmo que eu solte aqui, ó, mas eu volto e coloco a mesma altura porque eu tô usando o tato para mim eu escolher essa altura, entendeu? E eu posso usar o tato e posso escolher a visão. Por quê? Porque depois que eu corto a primeira mecha, eu já consigo enxergar a primeira mecha que eu cortei, então eu pego uma mais fina e bem próximo à primeira mecha, aí eu vou cortando todas pela mecha guia, entendeu? E olha só, com essa forma dá pra gente ir até uma certa parte na cabeça, entendeu? Dando esses cortes aqui nessas linhas, aqui nessas medidas aqui, ó. Quando chega a uma certa distância aqui da cabeça, o que acontece? Já não dá mais para mim prosseguir desse jeito aqui, ó, com esse mesmo formato. Por quê? Porque o cabelo já começa a se arriar da vértice para trás. Então o que é que eu faço? Quando eu chego aqui atrás, eu mudo a direção dos cortes, ó, entendeu? Essa parte de trás que eu já faço nessa direção aqui, ó, desse jeito aqui, ó, seguindo essas linhas aqui, esses desenhos aqui, ó. Entendeu? Então essa daí é o raciocínio dos cortes que você vai dar na cabeça do cliente na parte de cima, entendeu? Então isso daí, aqui atrás também você vai emendar com a altura que você deixou aqui no final da última altura, né? Pode ser com o pente número 5, número 4, entendeu? Então é importante que você tenha essa noção de que aqui quando você for cortar com a tesoura vai ser vários cortes que você vai dar. Você vai começar em pé aqui no lado, rodeando. Esse corte em pé que você vai dar aqui no lado, ó, ele vem, ó, ele já vem arrodeando aqui, ó, entendeu? Você vem em pé aqui do lado da cabeça todinha, ó, bem próximo do outro. Tô colocando bastante espaço no meu dedo, mas é bem próximo, entendeu? Olha, é próximo do outro assim, ó, entendeu? Vai ficar conectado uma altura com a outra. Depois que você deu essa primeira volta nessa posição, você vai mais para dentro um pouco do couro cabeludo, já para essa segunda linha de cortes aqui, ó, né? Você vai mais para dentro do topo, entendeu? Aí você vai e arrodeia novamente, entendeu? Arrodeando, né, o corte de novo, e você já vai se aproximando mais do topo, entendeu? E depois você já passa mesmo já bem para cima do topo, já começa a inclinar também a linha do corte, entendeu? Você começou em pé, mas você vai inclinando até você tem que imaginar esse formato aqui da cabeça, entendeu? E aí você vai, já está mais dentro do topo, e vai e aplica a sequência de corte também. Depois você vai mais para o centro do topo mesmo, aplica novamente, e até que você chega no centro do topo, entendeu? Então, e você chegou no centro do topo, você vai até lá atrás, e aí você passa do centro, quando você leva direto, né? Até você chegar aqui do outro lado, conectando com a sequência que você pôs aqui com a máquina, entendeu? E se você começa aqui no centro também, você vai começar aqui no centro, né, nessa sequência de corte, depois você vai descer, olha, mais para o lado, entendeu? Você vai chegando para o final da lateral, depois você vai se aproximando mais para o final da lateral também, até que você chega no ponto de conectar com a lateral, entendeu? Nessa posição aqui, ó, entendeu? Tornando reto o corte, dando o formato que você quer. Você aplica uma sequência de passos com a máquina e depois você passa para a tesoura, e essa aqui são as medidas dos cortes que você vai dar. São vários os cortes que você vai dar e a posição que você coloca. A altura você define e depois a gente dá mais um aperfeiçoamento na altura também. A gente pode dar um aperfeiçoamento. Olha, veja aqui a parte de trás da vértice para trás a gente já muda a direção do corte. No caso aqui, olha, aqui os cortes vão ser todos assim, ó, nessa direção, ó, certo? Até na vértice. Quando chegou na vértice para trás, aí o corte já muda a direção. O corte já passa a ser nessa direção aqui, ó, nessa direção aqui dessa linha. Dá para você entender
dá para você entender perfeitamente. Então são vários cortes que você vai dar atrás também rodeando, fazendo com que essa altura aqui venha e se conecte com essa que você parou com a máquina, tá certo? Essas alturas que vocês podem escolher, nessa altura você pode começar com a 1, você pode começar com a 0, você pode começar com 1.5, com a 1,5, com a 2. O importante é que quando você escolhe a altura inicial aqui, você aplica uma sequência que você chegue aqui no final da lateral em uma altura que seja boa para você conectar pegando com seus dedos, entendeu? Então o ideal é que você chegue pelo menos com o número 4 aqui na lateral, mas você pode chegar com números menores e fazer essa conexão depois com a máquina, tá certo?